Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uns códigos aqui deste livro. Queria trazer para vocês aqui a leitura deste livro, Mais Esperto que o Diabo. É um livro espetacular e essa história ela é do Napoleão Hill. O Napoleão Hill viveu no ano 1883, ele morreu em 1970, né? E aqui conta uma experiência da vida do Napoleão Hill. Boa tarde, Wagner, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar aqui de uma leitura de um livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. É um livro muito comentado e na nossa última live foi uma coincidência que os três da live tinham o livro em casa e a gente fez até uma postagem assim com o livro, mordendo o livro. Vai lá, eu gostaria de ler para vocês uma partezinha do livro e primeiramente eu gostaria de explicar um pouco da introdução do livro. A introdução do livro, o Napoleão Hill foi uma pessoa muito bem sucedida e depois ele fazia uma parceria com um diretor de um jornal. Esse diretor de jornal foi assassinado e eles queriam assassinar também a pessoa que estava fazendo as entrevistas junto com ele, que estava fazendo toda a reportagem, né? E essa pessoa era o Napoleão Hill, então ele se refugiou na casa do cunhado dele, junto com a esposa. Olá, Alex, boa tarde, seja bem-vindo. Então, Napoleão Hill se refugiou na casa do irmão dele e do cunhado dele, e ali ele passou um momento muito difícil, que foi sobre uma época de uma crise de 1929, que ele perdeu a casa dele, e ele foi no fundo do poço, chegou no processo de depressão, de ansiedade muito forte, e depois ele começou a escutar uma intuição dentro dele que falava: faça simplesmente aquilo que eu estou mandando você fazer. E ele fez tudo aquilo que ele mandou ele fazer e ele conseguiu sair dessa depressão dele e desse momento difícil dele, que esse é o processo da introdução. E depois que ele saiu desse processo de dependência e estava seguindo somente aquela intuição que mandava ele, né? A intuição que muitas vezes nós temos no coração, que fala com a gente: olha, faz alguma coisa, não passa por esse caminho. Então, depois desse momento de intuição, ele começou a fazer uma entrevista com o diabo, né? É uma coisa meio estranha da gente falar, mas é um livro muito profundo, que a gente aprende muito, tem muitas perguntas aqui que podem nos ajudar muito. Vamos lá, eu vou passar diretamente aqui ao capítulo 1 e eu vou fazer algumas leituras aqui. Alex, quer participar com a gente na live aí? Seja bem-vindo, entra aí, dá uma chamada aí, que é bom que você me ajuda a ler um pouquinho aqui na live. Meu primeiro encontro com o André Carrigier. Diretamente passamos ao capítulo 2. Aqui tem uma parte do capítulo 1 que quando o Napoleão Hill, meu outro eu assume o comando, né? Então é quando você tem esse outro eu dentro de você que fala: vai, faz aquilo, e foi esse momento que esse outro eu do Napoleão Hill começou a assumir o comando. E ele começou a receber ordens estranhas de uma fonte estranha, né? Meu outro bem, a outra parte boa dele saiu bem, ele se deu muito bem. E vamos lá para começar as primeiras entrevistas que ele começou a fazer com o diabo, né? Uma estranha entrevista com o diabo. Estou aqui no capítulo 3. Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo em me calar antes que eu ganhasse reconhecimento público. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, porque a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal. A história pessoal foi a história de declínio da vida dele, onde que ele foi ao processo de depressão, e ele depois começou a escutar esse outro eu, que era a intuição dentro dele, falou com ele: faça simplesmente o que eu te mandar, tudo que eu te mandar, não saia da linha, não saia da risca. E depois disso ele começou a fazer essa entrevista. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Esse trabalho do diabo começou com a crise de 1929, através daquela feliz virada da roda da vida. Perdi 600 acres nas montanhas de Catskill. Meus rendimentos foram a zero. Herman Nation Bank,
onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou e com ele se foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico que desenvolveu uma catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, a cidade onde comecei o trabalho, após o primeiro encontro com André Carnegie, quase um quarto do século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Não achou o livro, Alex? Não passa nada. Seja bem-vindo, amigo. Então, havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Este pensamento veio até mim uma noite, enquanto eu estava dirigindo o meu automóvel em frente ao Memorial de Lincoln sobre o rio Potomac, dentro da sombra do Capitólio. Com isso veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes através da qual nenhum ser humano tinha o menor controle. Com essa crise veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação, a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez mais eu tinha a oportunidade de aprender se a minha filosofia era prática ou mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual, se há alguma, eu me perguntei, foi a vantagem de uma crise mundial para mim. Quando comecei a procurar por uma direção por onde poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que através de alguma estranha força que eu não entendia, eu havia perdido minha coragem, minha iniciativa tinha sido desmoralizada, meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior do que tudo isso, eu estava envergonhado e me dar conta de que era o autor da filosofia de autodeterminação, porque lá no fundo do meu coração eu sabia ou pensava que sabia que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço e consequentemente mudar a situação desesperadora na qual me encontrava. Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atordoamento, o diabo devia estar dançando de felicidades. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal paralisado pela indecisão. Mas os inimigos do diabo também deviam estar trabalhando. Enquanto eu estava sentado em frente ao Memorial Lincoln, revisando em retrospecto as circunstâncias... Espera aí que eu já vou passar direto à entrevista, né? E aqui começa a entrevista com o diabo. Então vamos lá. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Ele respondeu: sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Alex. Alessandrão. Estou fazendo uma leitura aqui do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. É uma entrevista que ele fez com o diabo e são pontos super importantes que muitas das vezes não nos damos contas. E foi um momento muito inspirado que o Napoleão Hill teve, que ele fez essa entrevista, né? Então aqui tem algumas perguntas, né? Ele está fazendo aqui algumas perguntas no livro. Em negrito aqui tem a parte que o Napoleão fez as perguntas para o diabo e aqui do outro lado tem as respostas dele, né? Então algumas perguntas. Com que direito você exige tal respeito real? Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas no seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Napoleão: você tem prova do que está afirmando? O encardido respondeu: sim, tenho provas em abundância. Napoleão pergunta: no que consistem as suas provas? Ele responde: consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você dirigirá a mim como Sua Majestade.
Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito. Napoleão de novo pergunta: esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva sua aparência física. Olha que ele vai descrever, hein? Minha aparência física. Bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. O corpo físico me colocaria em desvantagem, seria um fardo que eu teria de carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo na mente das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Napoleão pergunta de novo: eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que, se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada? Não é isso? Verdade. Está absolutamente certo. Outra pergunta: bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Então, você divide o universo com Deus? E é isso que você está dizendo? Ele responde: não. É o que eu estou dizendo. Isso é fato. Antes do final dessa entrevista, você entenderá por que as minhas afirmações são verdadeiras. Você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem de perto uma besta com um garfo ou um rabo pontudo. A imagem que muitas vezes a gente tem do diabo, né? E ele está falando que não é de perto nem uma besta com um garfo ou um rabo pontudo. Então Napoleão de novo pergunta para ele: mas você controla as mentes dos 98 em cada 100 pessoas? Você mesmo disse: quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, se não é você? Eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo e eu controlo o pensamento negativo. Fica aí um código fantástico, né? Então, ele chama a oposição de Deus, né? O diabo chama a oposição de Deus. Então, ele está falando que Deus controla os pensamentos positivos e o diabo controla os pensamentos negativos. Então, assim, a gente sempre, de toda a vida, sempre teve esse cuidado de falar, né? Procure ser mais positivo, procure falar palavras positivas. Isso é super importante, porque quando você está falando palavras positivas, você está falando diretamente com o Criador. Quando você está falando palavras negativas, você está exaltando e está adorando o diabo. Como você assume o controle das mentes das pessoas? Como que o diabo assume o controle das mentes das pessoas? Ele vai responder agora: isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo na mente das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Outra pergunta: você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Resposta: para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que eu uso também são inteligentes. Outra pergunta: vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Ô Pedrão, boa tarde, Pedrão, quanto tempo? Pedro, estou fazendo uma leitura de um trecho aqui, de uma entrevista do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Não sei se vocês já leram, tiveram oportunidade. No começo eu estava falando um pouco de como que surgiu a história desse livro, que o Napoleão Hill, ele era uma pessoa bem sucedida e de repente a vida dele afundou, ele entrou numa crise existencial e depressão, e
ele teve que fugir para as montanhas, para a casa do cunhado, porque queriam matar ele. Mataram um sócio dele, que era o dono de um jornal, e eles estavam entrevistando sobre algumas coisas criminosas, e eles falaram muita coisa no jornal. Boa tarde, mano. Então eles mataram um sócio dele, que era uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos, e foram atrás do Napoleão. Então ele fugiu. E ele fugiu e foi para casa de um cunhado bem longe, e aí entrou no processo de depressão, que ele ficou escondido no porão da casa, sabe? Sem ele, a família dele, perdeu casa, perdeu a vida dele toda na época, chegou a crise de 1929. E nesse momento de depressão ele passou a escutar a intuição dele, que falava com ele: faça tudo que eu estou te mandando, não saia da risca em nada. E ele fez tudo que essa intuição falava com ele, né? Essa coisa que chega no coração, quando a gente tem aquela voz que fala no coração da gente, a gente não sabe o que é. E a vida dele voltou ao prumo. E depois que a vida dele voltou ao prumo, ele começou... Ele teve isso aqui não se sabe se é real, se é fictício ou não, mas a forma como é respondido dá pra gente ter uma noção de como que realmente o diabo entra na cabeça da gente, entra na mente da gente, né? Aqui nas perguntas anteriores ele disse que Deus controla o pensamento positivo e o pensamento negativo é controlado pelo diabo, sabe? E ele tem muita inteligência e muita artimanha para entrar na mente das pessoas, para controlar as pessoas, induzindo que as pessoas tenham pensamentos negativos, né? Então, mais um pouquinho aqui. Então são perguntas e respostas, trechos de perguntas e respostas. Isso aqui eu estou no capítulo 3, na página 51. Então na página 51, o Napoleão faz uma pergunta: vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Né? Ele tinha pedido para ser chamado de Sua Majestade porque ele controlava 98% de cada 100 pessoas, 98% dessas pessoas eram controladas pelo diabo, né? Então só 2% dessas pessoas que eram livres. Desses livres seriam controlados, eram pessoas livres, né? Os outros 98% viviam sob o demônio, sobre o domínio do diabo. Então aqui ele pergunta: vá em frente e me descreva seus truques inteligentes, Sua Majestade. Ele queria ser chamado de Sua Majestade porque ele tinha domínio maior sobre aqui na Terra. E a resposta dele foi: um dos mais astutos instrumentos que eu uso para o controle da mente humana é o medo. Ei, Gabriel, boa tarde. Planto a semente do medo na mente das pessoas, e conforme essas sementes germinam e crescem, através do uso contínuo dos pensamentos negativos, controlo o espaço que elas ocupam. Os seus medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte, né? Então aqui Você quer participar comigo aqui no vídeo, Gabriel? Vamos lá ver o Gabriel aqui. E Gabriel, vamos participar aí. Então, uma forma que o diabo mais utiliza, eu já li esse livro 3 vezes, top. Seja bem-vindo, Gabriel. Tamo junto. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Boa, li esse livro 3 vezes. Abriu muito meu mindset. Que legal. Você tem ele aí na mão? Tem ele fácil pra gente acompanhar um pouquinho aí? Rapaz, não, eu tô lendo ele mais eu tô com ele aqui no book. No book, show de bola. Então aqui a Sua Majestade, né? Que ele quer que seja chamado de Sua Majestade, ele está revelando aqui qual que é os truques dele para dominar a mente do ser humano, né? E ele está falando que ele utiliza o medo, né? Quando o ser humano tem medo, no momento que o ser humano está com medo, ele utiliza essa parte negativa da pessoa com medo de fazer as coisas. E os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Ele entra nisso aí na mente das pessoas, né? O medo da pobreza é normal, né? O medo da pobreza está relacionado aí com o dinheiro, com a abastança, com se manter com dinheiro para comer e suprir a família, né? Isso aí é uma coisa que diariamente nós estamos pensando nisso, né? Nós já vamos trabalhar ou empreendemos ou cuidamos dos nossos negócios e estamos com essa visão aí de medo, né?
A gente tem esse medo se vamos ter dinheiro aí, essas crises que estão acontecendo, que estão derrubando uma crise mundial, né, a nível mundial, que teve essa crise da pandemia, da pandemia, e tem uma outra pandemia que eles estão criando também de nível mundial. A gente fica com aquele receio, é o medo que dá, né? Por isso que ele fala que ele consegue ocupar 98% das mentes dos seres humanos. Aí depois ele está falando do medo da crítica, isso é a coisa mais comum, né? O que você pode falar para a gente aí do medo da crítica, Cleiton? Rapaz, Gabriel? o medo da crítica é o que é um dos que eles mais conseguem, que é o bloqueio de autoimagem, né? Perfeito. As pessoas, ele consegue fazer com que as pessoas elas se reconheçam, não reconheçam quem elas é, entende? E aí ela sai realmente elas acabam acreditando na falsa mentira que ele implanta na mente das pessoas. Que esse Napoleão Hill fala assim: o diabo, o que é que você faz para poder alienar a mente dos jovens, da criança, de pequeno? Aí ele fala: rapaz, eu pego os próprios pais deles, eu faço eles seguir exemplo dos pais. Então os pais já têm aquele autobloqueio e o filho já nasce com aquele com Modelo. aquele hábito, com aquele comportamento de se espelhar nos pais. Uhum. E aí os pais, eles vêm com... Sempre mostram um comportamento com crítica, de que tem que estar, bota uma roupa bonita para poder ele ser reconhecido, para que as pessoas realmente vejam ele de uma forma mais interessante. E as pessoas, o diabo faz as pessoas pararem de pensar dentro dela, porque quando você pensa dentro de você, você controla o seu pensamento, você para de ficar usando o subconsciente, as crenças limitantes, e começa a pensar no seu consciente. E quando você pensa no seu consciente, o seu cérebro não vai ficar mandando mais energia para o seu passado e nem para o seu futuro. Entende? Quando você fica mandando energia para o passado e para o futuro, aí você fica naquele ciclo vicioso. E a maior artimanha dele é fazer você pensar no futuro para fazer você mais você pensar no passado. O passado vai te atormentar. Aí ele faz você pensar no futuro para você sentir um alívio, uma sensação de alívio, entende? E o passado e o futuro não existe. O passado e o futuro existe porque é a nossa mente que criou o passado e o futuro, entende? Deus, ele é presente. Deus é presente todo o tempo, entende? Todo o tempo. E quando nós se desligamos, desconectando do passado e do futuro, nós conseguimos botar o nosso consciente, acessar a mente de Deus, realmente reconhecer Deus dentro da gente. Quando nós reconhecemos Deus dentro da gente, aí que esses pensamentos, essas crenças limitantes, esses pensamentos negativos, ele não tem poder nenhum, porque esses pensamentos ele só tem poder quando você foca no passado e no futuro. Entende? Fenomenal. É isso, né? Mas é uma artimanha que é interessante que quem está vendo aí perceber como que o diabo age dessa forma, né? Ele tem muitas artimanhas, ele é muito inteligente, né? Aqui no livro está falando que, é igual eu falei, o livro, se é verdade ou se não é uma ficção ou não, mas está muito próximo da realidade e nos faz entender muito bem como que ele trabalha, né? E ele Posso fazer uma fala, eu pergunta? trabalho toda... Hã? Posso fazer uma pergunta? Passa. O diabo, ele conseguiu vencer, ele conseguiu ser mais esperto que Napoleão. Quem conseguiu ser mais esperto, Napoleão Hill ou o diabo? Quem conseguiu ser mais esperto é Ah, o... É, como que eu vou te... como que você acha que seria essa resposta? Como que você acha? Que Napoleão foi mais esperto ou que o diabo foi mais esperto? Eu acho que, de certa forma, o diabo foi muito astuto com ele e falou com ele que se ele revelasse essa entrevista às outras pessoas, ele ia perder todo o prestígio e respeito. Já trabalhou um pouco do medo na mentalidade dele aí, né? E o Napoleão teve uma sensibilidade para conversar com o diabo que a pessoa tem que estar mentalmente e espiritualmente muito preparada, porque não é uma coisa simples.
Porque se você entrar num campo que às vezes você não tem muito domínio, naturalmente às vezes o diabo pode te jogar por um outro campo que você não tem domínio, porque realmente ele é muito forte, Napoleão sabe? Então, tinha. ah, Napoleão teve muito domínio. Napoleão é, tinha muito domínio. Se Napoleão não tivesse ele muito domínio, não ia conseguir fazer essa entrevista com ele. é, Pronto. No livro, Napoleão conseguiu ser mais esperto que ele. No livro. Mas o homem não tem como ele ser mais esperto que o diabo na vida real, não tem como. Por quê? Gabriel, por quê? Você tem como se manter você sempre na frente dele, mas você não tem como qualquer deslize ele te dá uma rasteira. ele Entende? tá No vendo livro, tudo, ele Napoleão conhece conseguiu. tudo, né? E Hã? principalmente tudo que sai da sua boca, né? É isso que é Ele uma falou. coisa super importante a gente tomar cuidado, porque a palavra tem poder. E a palavra tem poder de edificação, de destruição, né? A sua mente, quem tem acesso a ela é o Espírito, ligado ao Espírito de Deus, né? Mas aquilo que sai da sua boca, ele vê, entendeu? E é onde que te destrói, onde que destrói. Você chegou a ler todo já o livro? Já li já umas duas vezes. Ele falou assim, ó. O diabo falou para Napoleão Hill. O homem, ele tem um poder enorme, sobrenatural. Só que ele, nem ele mesmo sabe, não É, reconhece o poder que eles têm. Que ele fica parecendo uma areia no meio do ar. Entende? O ser humano. O ser humano tem um poder, irmão, que o diabo ele não consegue nem tocar na sua alma se você ativar esse poder dentro de você. E é por isso que ele claro. faz essa alienação dentro da mente das pessoas, para as pessoas não enxergar esse poder que está dentro delas. Não, isso é fantástico, é isso mesmo. A visão do livro toda tá direcionada para isso, né? Ele coloca a visão de como que realmente o demônio está entrando na parte negativa de todo, do átomo. A parte negativa está relacionada ao diabo, a parte positiva a Deus. Então, assim, palavras positivas, a gente sempre ouviu, fala palavras positivas, evita de falar palavras negativas. Quando você fala palavras negativas, você está exaltando o diabo. Quando você fala palavras positivas, você está adorando ao Criador, entende? Então, assim, por isso que a gente temos que falar palavras de edificação e de construção, de não de destruição. Que no momento que Agora, você começa, no momento que você solta uma palavra de destruição, o inimigo começa a agir dentro do seu cérebro. e detalhe, porque ele controla 50% da energia negativa, ele controla toda a energia negativa. Só existe duas energias, positiva e negativa. Então, quando ele controla a energia negativa e você começa a emanar, não é porque você está falando. A palavra tem o poder, mas o sentimento tem o poder mais ainda. Esse sentimento que ele cria na sua infância. Entende? Esse sentimento de você vibrar essa palavra negativa. Aí você vai vibrando, vai falando, repetindo. Você sabe qual foi a maior forma que ele conseguiu realmente manipular as pessoas no hábito? O hábito é muito poderoso. Você fica numa hipnose, entende? E aí você não consegue enxergar a saída, entende? É muito foda, velho. Esse livro abriu o meu mindset de uma forma extraordinária. Eu consegui olhar o mundo de uma outra maneira, cara. E, Gabriel, o que que você podia falar para as pessoas sair da alienação? O que que as pessoas podem fazer para não se manter alienado? O que que elas têm que fazer para se manter do lado de Deus e longe dos 50% que indiretamente já está tudo relacionado ao negativo da nosso cérebro? O que as pessoas têm que fazer para poder sair da alienação é elas começar a parar de pensar. Começar a parar de pensar. Se tornar um silêncio. Porque o barulho, ele existe. O barulho, ele existe. Mas tem um silêncio. Uma hora esse barulho vai acabar. E o barulho é a sua mente, é aqueles pensamentos que estão na sua mente. E o silêncio é Deus. O silêncio é Deus. Que o silêncio é um tamanho extraordinário, um tamanho muito grande. Não tem nem como medir o silêncio. O silêncio é Deus. Quando você se silencia para você, você para de ficar pensando naquelas crenças limitantes, naqueles pensamentos negativos, e você começa a acessar a consciência. A consciência de quem? A consciência de Deus. A mente de Deus, tem uma micromente de Deus em todo ser humano. Mas para ela ser ativada, você precisa se permitir silenciar. Por isso que os caras falam muito a meditação. Entende?
você começa a observar os seus pensamentos. Quando você vê um pensamento negativo, você não confronta ele. Você não julga ele. Você só fica só observando os pensamentos negativos. Você só começa a observar. Quando você observa os pensamentos negativos, você vai estar presente. No presente, você parou de viver o passado. Você parou de focar no passado e no futuro. Você vai ficar vivendo o presente de Deus. E quando você vive no presente, essas crenças limitantes, ela não tem poder. Ela não tem poder no presente, ela só tem poder no passado e no futuro. Dá um exemplo para a gente de um pensamento negativo e como não deixar que esse pensamento negativo faça uma casa, faça casa no seu cérebro. Morada, né? Pronto. Faça morada no seu cérebro. Um pensamento negativo. Chegou aqui, pronto. Rapaz, eu tô devendo 50 mil reais aqui. Puxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Quando você fala eu não tenho dinheiro para pagar, você já está dizendo que você já está falando para o universo, eu não tenho dinheiro para pagar, eu não sou capaz. Entende? Você já está emitindo esse sentimento negativo, você já está já indo já para o passado, focando nos pensamentos do passado. E quando você fala, poxa, eu estou devendo 50 mil reais. Aí você começa a se questionar, como eu faço para pagar? Como eu faço para pagar? Como eu faço para poder conseguir ter esse dinheiro? Como eu faço para poder ganhar esse dinheiro? Que e problema? A cabeça? Como é que a cabeça fica? A cabeça só vai encontrar mais coisa positiva ou coisa negativa nesse momento? Nesse momento, se você começar a se questionar e perguntar como você faz para poder ganhar esse dinheiro, ela vai começar a se conectar em soluções. E quando você não faz isso, não se questiona, você fala, puxa, e agora eu tenho que pagar, você já está botando já a mente negativa, você já está botando um mar de escuridão e você não consegue ver luz, só problema. Entende? Porque a moeda ela tem dois lados, um lado é um problema, outro lado é solução. Se você foca no problema, você nunca vai conseguir ver luz. Agora, se você foca na solução, aí, meu irmão, aí, meu amigo, ninguém te segura. Aí você vai ver meio mundo de solução. Aí você vai ver o mundo se abrir para você de uma forma extraordinária. Aí você vai começar a realmente entender o poder de Deus dentro de você. Aí você vai começar a entender. Muitas pessoas ficam falando, Gabriel, eu quero saber qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito? Se você ficar procurando, quer saber seu propósito, você nunca vai achar. O seu propósito ele só vai estar quando você se conectar com o silêncio. E o silêncio é a ausência de Deus. O silêncio é Deus dentro de você. Show de bola, Gabriel. Parabéns, obrigado. Continuo com mais uma pergunta aqui. Vamos lá ver. Estou na página 51 aqui. Outra pergunta que Napoleão fez para o diabo, né? Qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? Né? Os medos seriam pobreza, crítica, a perda da saúde, perda do amor, da velhice e da morte. E o diabo responde, o primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou em outro durante a vida, amarro as pessoas através de um deles, ou até de ambos, pobreza e morte. Planto nesses medos nas mentes das pessoas de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são sua própria criação. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá, esperando-as no portão da entrada da próxima vida, esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não posso punir ninguém, exceto na própria mente dessa pessoa, através de alguma forma de medo. Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que eu ocupo na mente humana. Um pouquinho do que você falou, né? O diabo está utilizando esse espaço todo da mente humana. Então, assim, os 2 medos que ele mais está utilizando é o medo da pobreza e o medo da morte. Durante toda a sua vida ele vai estar utilizando isso. Né? E igual você falou, a pessoa tem que estar focada no agora, no hoje. Se a pessoa estiver focada no passado, né, ela vai estar num processo de depressão, depressivo, né? Nossa, aquela época da minha vida eu era tão feliz, eu era forte, eu era jovem, eu conhecia minha esposa, eu namorava, eu saía, eu jogava futebol, eu tinha muita energia, né? Hoje eu já não tenho. Ou então você fica contando a história do seu passado, né? Você fica focado no seu passado. Todas as pessoas que você encontra, se você tem algum amigo que está focado em falar de coisas que ele fez quando ele era novo, quando ele tinha 15, 16, 17 anos, essa pessoa está num processo de depressão.
porque ela está muito focada no passado, né? E em contrapartida, se essa pessoa estiver muito preocupada com o futuro, ela se torna ansiosa, né? Porque ela não espera o momento certo para que seja realizada as coisas. E a pessoa está focando demais tempo no futuro, né? E às vezes a pessoa tem uma entrevista de emprego na sexta-feira. Hoje é segunda-feira, a pessoa já não consegue nem dormir na segunda-feira, já não consegue nem comer hoje, porque ela está pensando naquela entrevista que ela vai ter, naquela pessoa que ela vai conhecer na sexta-feira, na viagem que ela vai fazer na sexta-feira, né? Numa coisa que ela vai comprar, no brinquedo que ela vai comprar, no carro que ela vai ganhar na sexta-feira. E às vezes, quando chega a sexta-feira, o momento dela ter o produto na mão, ela teve tão ansiosa, tão nervosa antes, que esse momento de nervosismo dela, essa adrenalina que ela criou, né? Ela nem desfruta do momento, né? Porque ela não está focada no presente, né? Então é o que você disse, não existe nem o ontem, nem o amanhã, só existe o agora. Então, assim, o importante é isso, né? Então, quando ele utiliza o medo da morte, é que a pessoa, então, ela fica pensativa se como que vai ser a morte, se eu vou ter punição ou não, se lá vai estar me esperando alguém lá com um pau na mão lá, alguma coisa, um chifrudo grandão, alguma coisa, né? E ele fala que ele não é essa pessoa, né? E muitas vezes ele utiliza medo, coloca medo dentro da cabeça das pessoas que é real e que também não são reais, né? De todas as formas funciona porque é medo. A pessoa está utilizando medo. E o medo da pobreza, né? É fantástico. E hoje, principalmente as pessoas que trabalham, são produtivas hoje, acabam adquirindo esse medo da pobreza, porque ela fala, eu sou produtivo hoje, o que eu vou fazer amanhã? Grande parte dos investidores hoje, das pessoas que estão aprendendo a trabalhar com dinheiro, estão aprendendo a trabalhar com dinheiro porque eles não sabem como será o dia da manhã, né? Então, assim, eles estão trabalhando de certa forma. Quando você trabalha a questão de acumular dinheiro para o dia de amanhã, mas pensando se amanhã você vai ser pobre ou produtivo, né? Mas quando você trabalha o medo, aí você tá dando abertura para o diabo, né? Então, interessante é isso. É porque o medo é o nosso falso eu. Existe dois eu dentro de você. Existe a consciência, que é a consciência quando você a consciência divina, que é a consciência da consciência de Deus. E a sua consciência, você se conecta com a consciência de Deus. E tem o eu falso. O seu eu falso é o medo, é a preocupação, é a procrastinação. É você estar focado naqueles conhecimentos que foi adquirido pelos seus antepassados, pelos conhecimentos do seu molde. O que é o molde, Gabriel? O nosso molde é, as ideias que foram implantadas dentro do nosso subconsciente, que a gente tem como verdade. Entende? Eu vejo muitos palestrantes, muitos mentores falando que vai reprogramar a sua mente. A sua mente ela não tem como ser reprogramada, entende? Se você for reprogramar a mente, você vai ficar aqui... Até dá certo reprogramar a mente, mas você vai ficar como uma largata. Uma largata andando rápido, uma largata malhada. Mas você também pode virar uma borboleta. No casulo, o casulo vira uma largata malhada, se você reprogramar sua mente com pensamento positivo e tal, e tal, e tal. Você vai virar uma largata malhada, até resolve. Mas você pode virar uma borboleta. A borboleta é quando você se conecta com a sua consciência. Quando você se conecta com a sua consciência, esse silêncio divino, aí sim, aí você consegue realmente entender o reino dos céus que está dentro de você. E aí, esses pensamentos desse eu falso, ele não vai ter mais poder dentro de você, porque esse pensamento do eu falso, ele só tem poder porque a energia desse pensamento, ela só existe porque o seu foco está focado no passado e no futuro. E quando você tira passado e futuro da sua vida e começa a realmente entender que só existe o presente, meu amigo, você começa a entender, você começa a reconhecer a riqueza e o poder que está dentro de você, o Deus que está dentro de você. Porque Deus, as pessoas elas querem compreender Deus, ela quer compreender a mente de Deus. A mente humana é limitada. É limitada. A mente de Deus é ilimitada. Não tem como você compreender. Você só vai conseguir
entender isso aí quando você se conectar com o seu eu verdadeiro, com a sua consciência verdadeira, com a consciência divina. Aí, meu Deixa eu amigo. só. Você soltou um código muito forte, eu gostaria que você pudesse relembrar esse código aí. Quem puder, anota aí e procura fazer, que você falou, que é o código do silêncio. Você pode repetir esse código aí para quem entrou aí agora para a gente? Código do silêncio, código da meditação. Como que você encontra esse silêncio, Gabriel? Como que você encontra essa meditação? Qual que é a sua prática para encontrar esse momento seu de silêncio? Dá um toque aí para as pessoas que estão aí na live. Pronto. A prática para você conseguir encontrar esse silêncio dentro de você, que é o eu verdadeiro, é você se desligar do mundo, você se desligar do mundo, entende? E começar a prestar atenção. Não, quando você vai começar, quando você parar de o barulho, de se desligar do barulho. O barulho é os seus pensamentos que tá rodando na sua mente. E aí você se conecta, você para e começa a observar esse barulho que são os pensamentos. Você não precisa confrontar ele, só vai observar esse pensamento. Observa ele, entende? Quando você começar a observar esses pensamentos, você deixa ele lá fluir. Ele vai se destruir porque ele não tem poder no presente. Ele só tem poder no passado e no futuro. A energia que ele tem para ficar vivo é no passado, que você está emitindo. Uhum. E quando você sai do passado e do futuro e se conectar no presente, aí você vai começar a se conectar com a mente divina, com a consciência de Deus. E aí, meu amigo? É que as pessoas têm dificuldade em ficar em silêncio, né? Hoje, com tanto ruído, aqui no livro ele fala, né, que ele utiliza do ruído, do barulho, né, hoje da tecnologia, das notificações de internet, do WhatsApp, do Instagram. Isso te dá uma endorfina, né, te traz alegria, te traz prazer, né? Então, esse momento de prazer, aqui no livro ele fala que ele utiliza um pouco da mente da pessoa nisso, né? Então, assim, um conselho para você, para encontrar esse eu interior, que seja, por exemplo, durante 1 minuto, desligar a conexão, sair da sua conexão e fechar o olho e procurar talvez não pensar em nada, em silenciar, né? E silenciar. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu parei aqui porque eu vi a live interessante, mas já estava desligando já. Eu vou começar a partir de hoje, 2 dias, até quarta-feira. Vou desligar de internet, desligar de tudo, do mundo. E vou conectar só com o meu eu interior. Vou desconectar de tudo mesmo. Vou entrar, vou beber só água e vou me conectar, tirar esse tempo para mim, desconectar de toda a rede social, de todo mundo. Já falei com as pessoas que moram perto de mim, falei, não me incomoda, não me oferece nada, não quero comida, quero nada. Como quiser, eu vou lá e pego. Não entra no meu quarto. Eu preciso me conectar comigo, com o meu eu. Preciso conhecer mais o meu eu. Entende? E eu tirei esses 2 dias, esse tempo para mim, esse silêncio para mim. E observar todos os meus pensamentos. Porque cada um de vocês tem 60 mil pensamentos diário. 60 mil pensamentos diários. E se você tira um tempo para observar esses pensamentos, meu amigo, você vai começar a destruir, você vai começar a realmente sair renovado. E fazer isso como um hábito. Como ele diz lá no livro, lá, o hábito é muito poderoso. Gira A força do hábito, né? Ciclo hipnótico, tanto positivo como negativo. Conclua. Claro. Não, mas é isso. Eu tenho um grupo aqui de transbordo, que a gente, no grupo de transbordo, a gente fez um exercício que era, eu recomendo para quem está aí fazer, um exercício de olhar no seu próprio olho através do espelho, sabe? Eu pedi às pessoas pelo menos para olhar 1 minuto. E depois é que conseguisse olhar, no segundo dia podia olhar 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 minutos. E foi uma coisa interessante, que a hora que eu estava chegando mais ou menos no minuto 4 ou 5, eu tive a sensação que estava abrindo portais. Eu começava a ver portais, sabe? E eu falei, rapaz do céu, eu acho que eu tô ficando aqui, é louco com essas coisas aqui, né? É isso, é a questão de se silenciar. Você se silencia e eu compartilho isso no grupo, mas eu compartilho com medo, sabe? Eu compartilho com medo. Falei, gente, olha, eu tava fazendo o exercício que eu recomendei a vocês, e a hora que eu tava olhando no espelho assim, eu tive a sensação que eu tava abrindo portais. Aí começaram a vir outros estudos relacionados à abertura de portais, que tem horários de portais, e teve uma outra pessoa que ela ficou quase 1 hora
olhando para ela no espelho, sabe? É que no primeiro momento, quando você começa a olhar para você no espelho, você começa a rir. Depois você começa a achar engraçado, de repente você já perde a graça, você já começa tipo, o que está acontecendo aqui, né? É porque as pessoas não conhecem elas de verdade, sabe? O que o Gabriel tá falando que vai fazer aí, ele vai tirar 2 dias para se conectar com ele mesmo, é super importante, porque as pessoas não se conhecem. As pessoas conhecem os outros, mas não conhecem ela própria, porque não se olha no espelho. Sabe? Às vezes a pessoa fala com. Às vezes você vê uma pessoa e fala assim, poxa, nossa, você tá com a cara triste. Ela fala, não, mas eu não tô com a cara triste. Eu não tô com a cara fechada. Nossa, você fechou a cara agora. Não, mas eu não fechei a cara, eu tô com a cara aberta. A pessoa não sabe nem as expressões que o próprio rosto dela faz, porque ela não se conhece. Então, assim, um exercício aí para vocês, quem puder, olhar 1 minuto no espelho aí, ó. Se puder colocar alguma músicazinha de relaxamento, alguma música. Existem algumas músicas que pode aumentar a frequência e energia. Você pode colocar uma música dessa de frequência e energias aí. Ou então não coloca nada e procura só silenciar, né? E olhar no espelho aí. Não sei se você já teve alguma experiência dessa, Gabriel. Essa do olhar no espelho mesmo, não. Vou praticar. É É, porque, é, o Rod, é Rui, né, seu nome? Rui. Existe o não manifesto. O não manifesto é o silêncio. Não entendi, desculpa. Existe o não manifesto. O não manifesto é o silêncio de Deus. O não manifesto. Vou te falar uma parada. Me diz, você já leu quantos livros já? Ah? Você já leu quantos livros já? Quantos livros eu já li? Ah, desde a minha vida toda que você está falando? Quantos livros você já leu já de autoajuda? Pai do céu. Não te sei mensurar a quantidade, mas. Mas já leu 50? Uns 20? Tá para ir mais de uns 300 por aí. Pronto. Vou te dar uma dica. Te dar uma dica. E todas as pessoas que estão aqui no grupo. Esse livro ele tem que ser primeiro de todo o conhecimento. Mas porque muitas pessoas não teve esse conhecimento, é melhor agora que coisa. Que entenda. Esse livro vai fazer muito sentido. Tudo que eu estou falando aqui tem nesse livro. Esse livro vai fazer muito sentido na sua vida. O seu mindset, a sua vida espiritual, a vida como você vai enxergar o mundo, como você vai chegar dentro de você, vai ser de uma maneira surreal. Se você puder, desligue de tudo que você está fazendo, de todo o livro que você está estudando e foque só nesse. Esse é o principal. É o poder do agora. Irmão, esse livro ele fala como você se conectar com a consciência verdadeira. Como você se conectar com o silêncio, como você entender o silêncio. Esse livro é fantástico. Esse livro ele vai te dizer que o conhecimento ele é bom. Mas o conhecimento ele só vai fazer sentido na sua vida quando você começar a se conectar com o seu eu, com o silêncio. E aí você vai realmente se conectar com o Deus, o sopro divino que está dentro de você. E com esse sopro divino dentro de você, você não precisa de nada fora. Só dentro. Ele só vai te dar uns toques para você olhar para dentro de você, se conectar com esse eu seu, que já está tudo aí dentro de você, todo o conhecimento que você está procurando cá fora. Tudo. Tudo. Só tem que acessar de forma transversal, tá tudo aqui. É princípio, né? Esse livro, O Poder do Agora, ele vai te conectar no seu eu interior para você realmente se conectar com o divino de uma maneira sobrenatural. De uma maneira sobrenatural. Ele vai te falar tanta coisa lá que você nunca ouviu em lugar nenhum, irmão. Em nenhum livro você ouviu isso aí. Em nenhum livro, te querendo isso aí. Em nenhum livro você ouviu isso aí. A sua vida vai ser transformada de uma maneira surreal. Não, eu achei fantástico esse livro, assim, a intensidade que ele falava do agora, né? Que era realmente ao viver o agora.
a experiência dele é muito boa, O porque presente é Deus, porque Deus ele não é passado, pô. O passado te criou e forma de mundo. a história dele está até um pouco relacionada com esse aqui do Napoleão, porque ele viveu É, um processo de depressão e de estresse, né? Esse é, processo de depressão e de estresse levou ele a viver na rua. Então, depois que ele viveu na rua, ele conseguiu se recuperar desse processo de depressão e está aí fazendo, eu ele vou, está fazendo, eu vou contar um trechinho aqui do livro para você. fala conosco, desfruta, Um trechinho só, transborda. só para deixar a curiosidade. No começo do livro ele fala assim, tem um mendigo dentro de uma caixa, aí chega o estranho, o mendigo tá lá murmurando, não tem comida e tal. Aí o mendigo pedindo dinheiro a esse estranho. O mendigo lá pedindo dinheiro a esse estranho. Aí o estranho olha para ele, rapaz, abra a caixa. Insistindo para ele abrir a caixa, que ele estava sentado já há muito tempo. E ele, que de hoje que eu tô nessa caixa aqui, não tem nada, isso aqui, não vou abrir essa caixa para quê? Ele, rapaz, abre a caixa, insistiu para ele abrir a caixa. Aí o estranho pegou e saiu. Aí o mendigo pegou, eu vou abrir essa caixa. Aí, com o trabalho da porra para abrir a caixa, quando ele abriu a caixa, que ele estava sentado, tinha um cara de ouro dentro da caixa. Ele estava sentado dentro da caixa. O que foi que a mensagem que ele quer passar? Para você olhar para dentro. O ouro está dentro de você. Não está nada fora. E o mendigo procurando dinheiro, com riqueza fora. E estava dentro dele. O exemplo que ele quis dar é para você olhar para dentro, não fora. Se conectar com esse silêncio divino. Entende? Se conectar com esse silêncio divino. Entende? Não, é um código fantástico, é isso mesmo, gente. O fundamental que eu trouxe esse livro aqui para compartilhar com vocês foi isso mesmo, que o diabo aqui está mostrando qual que é a astutícia dele, qual que é a inteligência que ele tem para entrar dentro da nossa mente e trabalhar o nosso medo, né? E no momento que ele está trabalhando o nosso medo, ele faz com que nos distraímos e não conseguimos perceber a beleza que nós somos imagem do Criador. Nós não somos cópia, nós não somos igual ao Criador, nós somos uma imagem, nós somos uma semelhança, né? E só vamos encontrar quem somos essa semelhança e essa nossa identidade nos conhecendo, porque está tudo aqui. Nós Tá tudo mesmos dentro. temos todo, está tudo dentro da gente. Nós temos todos os conhecimentos de princípio, do jeito que o Gabriel estava falando aí, né? Tudo que você precisa, a caixa de ouro, você está sentada dentro dela, não é o melhor, ela está dentro de você, tudo está dentro do seu coração. Você só precisa de abrir, só precisa de encontrar a chave para abrir seu coração. Depois que você encontrar essa chave e abrir seu coração, né? Primeiro você tem que pegar. Primeira coisa para você encontrar esse seu eu, ou então se conectar diretamente ao Criador. O Criador quer uma coisa de você. Ele quer seu coração. Você tem que entregar seu coração. Primeiro você pega seu coração e entrega. Né? Depois que você Ele tá, entregou o coração, ele se conecta com você. ele tá ali dentro, porque, ó, deixa eu te falar uma coisa. Nós, quando formos criança, a criança, o bebezinho, ele já é a consciência, a criança já é a consciência, o bebezinho é a consciência, entende? E aí, quando ele cresce, com aqueles moldes, com aqueles pensamentos, com aqueles pensamentos que ele vai criando, vai se tornando o subconsciente dele, mas ele é a consciência. Por que Jesus fala para a gente olhar para a criancinha? Porque só vão entrar no reino do céu as pessoas que se comparar com a criancinha. É a consciência. A criancinha, quando ela é criança, ainda ela tem a consciência de Deus, a consciência divina. Aí quando ela vai crescendo, ela vai pegando aqueles pensamentos e aí ela já vai criando o molde dela. Entende? Porque ela anda, O levanta, ela molde dos anda, pais, ela né? cai, levanta. Oi? Ele vai carregando o molde dos pais, né? Da criação, das pessoas que criaram ela, das pessoas que criaram aquelas pessoas que criam ela, né? A educação financeira, a educação religiosa, a educação com as outras pessoas, né? São os moldes, vão trazendo esses moldes todos sendo criados, e a criança, nos Salmos, no livro de Salmos, fala, né? Que até as criancinhas vão adorar o Criador, né? E normalmente a gente não costuma muito falar disso, mas a criancinha, quando ela é bebezinha, ela chama o Criador. Os Salmos falam que os animais adoram o Criador, né? E os animais, tem muitos animais que chamam o Criador e pronunciam o nome do Criador. Mas hoje nós Aquele estamos choro da tão criancinha, alienados. aquele choro quando a criança nasce,
ela tá ali falando o nome do Eterno, né? Quando ela Ela nasce está ali na manhã, falando diretamente o nome da Terra. Tá aí. diretamente, a gente não consegue perceber. Aí, entendeu? Não é um não. Ela tá falando o nome do Eterno. Ela está Só que falando o tem que nome estar da Eterna. evoluído espiritualmente para poder conseguir entender de uma forma mais tão. Pronto, o lobo. O lobo ele tá falando Aú, não. É Iau. Iau! Iau! A Entende? onça, né? Mas Então, a gente tá tão alienado e a gente está tão. É, é isso, né? É o modelo dos nossos pais. Nós, no Brasil, temos a cultura cristã. Então, a gente vem com essa cultura cristã. Nós, negros, temos a cultura que vem da África, né? Que são os modos africanos, a dança, o baile, o samba, essas coisas, né? O candomblé, essas coisas todas. Então, cada um vai criando aquele modo, mas quando ele nasce, ele já está adorando a Deus, né? Ele está adorando o Criador, ele tá ó, adorando. essa é o Zou. Fábio tá falando, não conheço essas experiências. Ai, tinha parado de subir. Não conheço É as apageu. suas expressões faciais. Não conheço suas expressões faciais. As pessoas fazem as caras e bocas e não sabem que faz porque não sabem quem é realmente. Não conhecem as suas expressões. É, realmente, é isso. As pessoas não conhecem as suas expressões faciais e, né, tem uma passagem que fala, né, o coração o coração formoso, né, bonito, aformoseia o rosto. E o contrário também, né? Se o coração da pessoa estiver triste, ela vai ter uma cara triste, né? E pela cara da pessoa, né, quem consegue ter essa sensibilidade, né, de reconhecer as pessoas pela cara, pelo olhar, os nossos olhos refletem como estão os nossos órgãos internos, né, os nossos dentes, o nosso hálito, a nossa boca, a nossa pele, reflete tudo que está dentro, né, da mesma forma que é dentro, é fora, né? Da mesma forma que é fora, é dentro. Então, são coisas que alguns médicos têm essa sensibilidade e conseguem perceber. Então, da mesma forma que o seu rosto externo é o seu coração. Né? Você tem um sorriso formoso, está aí, tem uma cara formosa, é uma pessoa boa, é bondadosa, né? Naturalmente, isso aí já está dentro do seu coração. Você vê uma pessoa que já é maliciosa, ela já é do coração maldoso, né? Daquilo que o coração está cheio, a boca fala, né? Jesus falou, né, que a gente vai conhecer os lobos pelos frutos. Entende? Você sabe, Rui, o que mais afasta as pessoas de Deus, o que mais O que afasta mais as pessoas de Deus são a são os religião. exemplos os exemplos dos amigos, dos O que mais irmãos. afasta a pessoa de Deus é a religião. Sabe por quê? A religião ela só faz atrapalhar a aproximação da gente com Deus. Porque Claro. se você for pesquisar lá, eu vou te falar o significado da palavra religião. Poucas pessoas sabem o significado. O significado da palavra religião significa religação. Aí o homem que criou a religião, entende? Para poder religar a gente ao Pai. Religar em quê? Se Jesus já ligou a gente ao Pai. Então a religião, ela afasta muitas pessoas de Deus. A religião, ela te bota como que você tem que se vestir de uma maneira, porque Deus vai te vestir de uma maneira. Você tem que seguir certos padrões. Você tem que seguir certos comportamentos. Entende? E Deus, ele não quer nada disso. Deus quer seu coração, seu amor. Aí você entende que Deus te deu livre-arbítrio. Aí vai estar infringindo aquele livre-arbítrio que Deus te deu, de poder de escolha. Quando tira todas essas exigições e você começa a se desligar de religião e olhar para Deus, você vai entender que não precisa nada dessas exigições. Você vai amar Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, toda a sua alma. E você vai fazer uma obra de uma maneira sem precisar exigir, porque Deus não quer que Deus não exige amor de ninguém. Deus não quer que você seja não quer que você tenha a obrigação de amar, a obrigação de aceitar Ele. Deus te deu livre-arbítrio. E a religião, ela tira esse livre-arbítrio seu, meu, com algumas regras. Você tem que se vestir dessa maneira, você tem que se falar dessa maneira. E quando você foca isso, você foca no Criador, aí você entende que só precisa amar a Deus. E quando você ama a Deus, você faz todas as coisas que tem que ser feitas para poder amar Ele.
para poder fazer a vontade dele, para poder fazer a obra dele, para que ele se manifeste dentro de você. E quando você tem esse silêncio dentro de você, você vai fazer com que Deus realmente acenda dentro de você, que ele está atrás do seu falso eu. Deus está atrás do seu falso eu, então embaixo, por causa da sua skin, do seu molde. Quando você tem esse silêncio, aí Deus sobe e fica na frente de você. Esse poder divino dele dentro de você sai e ele faz a obra dele dentro de você. E aí começa a vir as ideias, aí começa a vir as criatividades, aí você começa a ver o mundo de uma outra maneira, aí você começa a olhar o mundo de extrema abundância, aí você olha o mundo sem nenhum tipo de escassez, porque Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele é abundante, o silêncio é abundante. Que limite tem o silêncio? Tem limite o silêncio? Você consegue medir o tamanho do silêncio? Esse é Deus. E quando você se conecta com esse silêncio, meu amigo, ninguém te para. Aí você começa a impactar outras vidas e acender a chama, porque você não vai ensinar ninguém, você vai acender a chama que já está dentro dela. Você não vai ser melhor que o seu próximo. Todo mundo tem Deus dentro dela, só fazer. O seu trabalho é só acender. Acender e fazer com que ela enxergue que Deus está dentro dela. E aí ela começa a ela acende, ela vai fazer esse trabalho, acender outras pessoas, para as pessoas realmente entenderem que Deus está dentro dela. É isso que nós estamos fazendo aqui. E é interessante que quanto mais você fala disso, mais a gente acredita nisso, né? E mais faz sentido para a gente essas palavras que você está falando. E realmente é isso, né? É buscar a Deus, adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Ele é o maior, ele é o grande. E a gente vai encontrar ele dentro da gente, ele está dentro da gente. Ele é todo. Nós somos todo ele, ele é todo nosso. Mas igual está falando aqui, muita gente fala que isso não é verdade. A Fabiola falou que Deus não é açougueiro para querer seu coração. Já ouvi isso. Né? Mas não quer dizer que Deus vai ser um açougueiro que vai pegar seu coração e cortar, né? Não é. Ele quer seu coração vivo, ele quer você vivo. Porque desde o momento que você pegou o seu coração e tem ele fora do seu corpo, ele já não tem mais validade, né? Ali você já tem o seu coração seco. Vou te fazer uma pergunta e eu acho que você vai ter que conseguir me responder. Você acha que depois dessa quando a gente ir para o reino dos céus, vai ter casamento, a sua mulher que você está amando, você vai tá com ela lá de boa, vai ser um casal? O reino dos céus não precisa de mais nada, não, né? O reino dos céus já está ali, você já está com o Criador, o Eterno, né? Ele já criou tudo, já colocou lá, lá é só para desfrutar, né? Eu acredito que deve ser uma sensação de você retornar ao Éden, né? Retornar ao momento do desfrute. Sabe o que Jesus fala sobre isso? Né? É o momento, a gente vai voltar ali para desfrutar, né? Esse momento do reino, a gente tem que fazer a nossa parte aqui para que a gente possa ter o reino, né? Porque a salvação já foi dada pelo sangue derramado do Cristo. O reino está na gente, pô. O reino está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. Ele se reino, você só vai ter consciência quando você se conectar com o silêncio. Aí você vai entender que o reino sempre esteve dentro de você. Não tem nada fora. O reino está dentro de você. O reino do céu está dentro de você. Você já vai viver o reino do céu nessa vida aqui já. Quando você se conecta com o silêncio, você já vive o reino dos céus nessa vida. Você já começa a viver o reino do céu. Você já como é que fala? Você já morreu para aquela vida de Adão e está vivendo a vida de Jesus. Transformado. Entende? De uma maneira sobrenatural, velho. Olha, quando acabar a live aqui, eu vou querer seu WhatsApp, porque eu tô com 3 aulas do meu mentor. Não sei se você conhece, Jacob Pitri. Ele é um cara que fala muito sobre isso que eu tô te falando. Ele aprofunda de uma maneira extra. São 3 aulas. Eu vou passar para você porque eu sei que eu não vou estar lançando pérola aos porcos. Eu sei que você vai valorizar o conhecimento, vai desfrutar, vai desmiuçar e vai viver esse conhecimento. E quando você lê, porque essas 3 aulas ela vai fazer muito sentido quando você lê o livro O Poder do Agora. Que aí você vai compreender tudo que ele falou no livro Poder do Agora. Você pode mandar o seu e-mail, eu envio para você pelo seu e-mail, você baixa aí e assiste as 3 aulas.
São 3 aulas. São uma aula só, mas dividido em 3. Vou colocar meu e-mail aí, escrevo ele aí, você já pode anotar aí. Manda no direct lá. Manda no direct lá que eu salvo lá e jogo pra você. Eu sei que eu não tô lançando Pérolas Pop. Você vai se aprofundar mais nesse assunto que eu tô Já te falando. mandei no ao vivo aí, não passa nada não. Você já tá no ao vivo. Oi? Eu mandei no ao vivo aí, mas eu te mando no direct também. Eu te mando, depois a gente já te manda o WhatsApp no direct. Olha, aproveitar que você está aqui, gente, eu vou agradecer a vocês que já estamos aí já com 1 hora e 9 minutos de live já. E fantástico. Queria agradecer a presença do Gabriel. Gabriel, de qual cidade que você é, Gabriel? Salvador, Bahia. Ah, legal. Prazerão, viu? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte. E Na cidade de Nicolas Ferreira. um prazer poder ter te conhecido aqui através dessa live, ter compartido com você esses momentos aqui. Obrigado pela sua presença de ter entrado, né? E eu falei, rapaz, quem que vai ser esse rapaz que está pedindo aqui para solicitar? E graças a Deus você dignificou esse momento nosso de leitura. Muito obrigado pela sua presença e que Deus possa continuar aí abençoando seu caminho e seus projetos. E você está pelo caminho certo, viu, irmão? Deus continua abençoando aí que você é grande. Amém. Gratidão. Gratidão você também por ter aceitado o pedido, por ter me dado a oportunidade de estar dividindo um pouquinho do meu conhecimento com as pessoas, porque eu entendo que eu tenho uma missão aqui, todos nós temos uma missão de compartilhar o que a gente, que é transformador dentro da gente para outras pessoas, para que realmente as pessoas entendam que Deus está dentro dela, que não tem nada fora, está tudo dentro, a riqueza está dentro, o amor está dentro, a abundância, a gratidão está dentro, o perdão está dentro, está tudo dentro, entende? E quando nós entendemos isso, nós paramos de se ligar para as distrações do mundo, entende? Porque, Rui, nós estamos quase vivendo um colapso. O mundo está Tá vivendo um chegando. colapso. Tá chegando 2023 e 2030 tá na porta já. Sabe por que está vivendo um colapso? Lá em Noé, Deus ele mandou aquele dilúvio porque o mundo estava em um colapso. Só tinha um homem justo. E o mundo que nós estamos vivendo hoje, 98% das pessoas estão no mesmo caminho, aquele mundo lá. Só que tem 2%. E aí, para não entrar nesse colapso com a mesma que entrou lá em Noé, Deus está levantando homens, mulheres, com conhecimento para poder chegar nas pessoas, para as pessoas se transformarem e aumentar esses 2% de pessoas que estão conectadas com ele. E para 50, 70, 80. Para aumentar essas E vidas. uma dessas nações escolhidas para fazer isso vai ser a nação do terceiro mundo, né? Essa nação do terceiro mundo está aí o Brasil, né? O Brasil vai ser responsável por trazer essa visão do terceiro mundo, né? Você acha que E, por quê, irmão? O comunismo ele entrou nos outros países e não conseguiu instalar aqui no Brasil? Porque Deus tem um propósito nesse Brasil. essa nação tem um propósito forte, e Isso é essa muito nação que vai ser a nação responsável de de restituir alimentar aí, outras nações. levantar outras nações, é isso. Levantar e também alimentar essas nações, porque nós somos muito prósperos. Mano, o brasileiro, ele é rico, só que a mentalidade do brasileiro é pobre. A mentalidade do brasileiro é de escassez. A mentalidade do brasileiro é de procrastinação, é de medos. E Tá aí, voltando no que o que o diabo fez, né? O que o diabo fez para entrar na cabeça das pessoas. Então, assim, se quase 100% da população brasileira passa pelo que o diabo fez de introduzir o medo da pobreza, né, a visão de pobreza e o medo da morte na cabeça das pessoas, que os brasileiros, no momento que Portugal colonizou o Brasil, os brasileiros tinham medo dos colonizadores, né? Então eles tinham medo de morte, né? E eles eram pessoas que naquela época, quando eles chegaram aqui, basicamente andavam nus pela terra, né? E eles chegaram dominando. Então implantou, não é que o brasileiro
tinha visão de pobre, mas essa zona aqui é uma zona quente que as pessoas não têm que se preocupar em plantar para colher por causa da época fria. Já na parte nórdica, não. A pessoa, na época fria, ela tem que ter aquilo ali guardado, como se fosse uma formiguinha que vai lá, faz e guarda. O pessoal da parte tropical aqui, que nós vivemos, essa parte tropical, você não precisa de preocupar com isso durante todo o ano. Você pode andar pela mata, onde que for o local, pegar, colher e comer, entende? Tem todo ano. Então você não tinha essa necessidade. Já o pessoal do frio, eles estavam de ter abrigo, de preservar comida para aquela época, de preservar água. Então realmente essas pessoas aí de cima tiveram esse processo de colonização. E no Brasil não, entendeu? Então quando eles chegaram aqui e viram que as pessoas estavam andando aqui peladas, eles começaram a colonizar as pessoas e implantaram essa mentalidade de pobreza no povo. Então assim, nós brasileiros temos essa mentalidade de pobreza, temos essa mentalidade de escassez, temos essa mentalidade de escravidão. Hã? Elementar diz que a pessoa pobre é nobre e o rico é o miserável, é o que não vai entrar no reino dos céus. Aí eles implantaram essa mentalidade. Não, eu sou pobre, mas sou feliz. Eu sou pobre, mas sou nobre. Entendeu? São mentalidades até religiosas, né? Porque eles vieram com a religião deles, implantaram a religião deles. Você chegou a parte lá você comentou da parte lá da religião, o que ele faz com os líderes religiosos? Não, ainda não cheguei. Eu estava no começo da entrevista. Para a galera aqui? Não, ainda não cheguei nesse pedaço. Eu tava seguindo mais ou menos algumas perguntas dele, porque as perguntas são muito profundas, né? São muito profundas as perguntas dele. Não. Às vezes isso aqui é até muito pesado. Isso aqui não é papinha, não, né? Esse alimento sólido. Muita gente tem medo não tem coragem de conseguir ler o livro por causa da capa, entende? E aí fica travado. É que nem o livro de Apocalipse. O cristão tem medo. E aí não se atenta ao conhecimento. Gente, esse livro aí, ele vai abrir o seu... Eu mandei para minha irmã, ela falou, Deus é mais, Tiago, não quero ver não. Aí mandei para minha outra irmã, ela tá lendo. Mas muitas pessoas têm medo de ler o livro por causa da capa. Julga o livro pela capa. É uma revelação também, né? Não deixa de ser uma revelação. Esse cara, esse Napoleão Hill, se você olhar a história desse cara, irmão, você é louco. Esse cara entrevistou mais de 5 mil empresários. Ele entendeu a mente dos caras. O porquê, como os caras pensavam para poder os caras ter prosperidade, como era o hábito deles, entende? E aí ele conseguiu ter os hábitos tudo desses caras. Até presidente dos Estados Unidos o cara entrevistou. Eu hoje, igual você falou assim, qual livro que você lê, né? Assim, o livro que chegou na minha mão quando eu tinha 17 anos foi A Lei do Triunfo, né? E só A Lei do Triunfo devo ter lido ele umas 6 vezes. Assim, o que eu tenho, de onde que eu vim, de 16 anos, hoje eu tô com 45, 17 anos, e hoje eu tô com 45, né? Então mais ou menos 28 anos de leitura desse livro, eu sempre tenho relido ele. Eu nunca segui ele ao pé da letra, né? Agora, esse ano que eu estou fazendo uma vida mais propositada, né? Escrevendo bastante coisa que quero fazer e seguindo um ritmo de vida. Já escreveu seu livro? Mas assim, Já escreveu seu livro? Tem que produzir. Quero lançá-lo até dezembro. Já escreveu o seu livro? Não, estou escrevendo coisas para lançá-lo até dezembro. Já tenho coisas escritas, mas não é falar. Já escrevi, não está escrito, não. Você já tem seu livro? Você já está no caminho, irmão. Porque tem gente que nem dá o primeiro passo. Você chegou aí, você está com um mindset totalmente diferenciado, porque você começou a ter esse hábito da leitura desses conhecimentos que as pessoas não deram valor com 16 anos. 16 anos você já começou a distribuir, porque um livro desse aí te estimula você a ler outro. Te estimula você a ler outra. Quando você vai ver, seu mindset de uma forma extraordinária. Eu aos 22 anos eu vim morar na Europa. E atualmente eu estou morando na Europa. Eu moro em Madrid e eu tenho 22 anos já que eu estou fora já da Europa, do Brasil já, e fui impulsionado por leitura desse tipo.
entendeu? Então, assim, a minha vida foi transformada e agora eu tô colocando os pontos nos i, coisa que eu nunca tinha parado para colocar os pontos nos i. Já consegui acessar tudo que eu queria acessar na minha vida. E agora eu Você, quero transformar. você já viu falar do Pablo Marçal? Sim. Você já viu algum curso dele? Ele tem um curso lá, surreal, é o método IP. Eu participo da mentoria dele. Cara top. Eu aprendi muita coisa com ele. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Hoje mesmo eu tive a mentoria com ele de manhã, às 4h52 da manhã, Cara, do isso que é- Piorando, né? o cara é totalmente disruptivo. É, ele é legal, eu gosto muito de ver a pessoa dele. Nosso A gente futuro presidente. vai ver mais com frequência, porque, mano, esse cara. Eu não. Ó, vocês aprontam. Eu não queria nem falar de política, não. Não vou falar de política, não. Vou falar uma coisa aqui, ó. Que tá no livro do Poder do Agora. No Poder do Agora, ele fala que a pessoa, para poder se conectar mais no presente, ela tem que começar a viver aventuras, como se ela tivesse que ia morrer agora. Pronto. Pular de paraquedas, escalar montanha, Claro. corrida. Isso aí você está focando no presente. Você não está focando no passado. E quando você foca no presente, o divino ele começa a se manifestar mais na sua vida. Ele começa a se conectar mais. Por isso que você vê muitos caras fazendo esses esportes. Esporte de paraquedas, montanha, corrida. Porque ali você não está com medo da vida. Entende? Que você não precisa, ele já perdeu o medo da vida. Não existe mais medo para ele. Entende? Porque ele já conectou com a consciência da consciência. E aí não tem mais medo. Você não Você tem tem um mais medo. respeito, você tem um respeito, né? Porque você sabe que você é mortal, mas você vive o agora de forma intensa, né? Isso faz te dar mais energia. E detalhe, e você tem mais uma convicção sobre as suas coisas. Quando você fala que você vai fazer algo, o Pablo Marçal ele falou que vai ser presidente. Eu não tenho nenhuma maior dúvida que ele vai sentar naquela cadeira. Não tenho a maior dúvida, irmão. Porque ele já está convicto daquilo. Ele já conectou, ele está conectado 100% com a fonte. Está E conectado olha, 100% com a fonte. lembrando do livro, ele só fala de coisa positiva dali, entendeu? Ele só traz o positivo. O negativo dali ele conseguiu tirar fora. O negativo sempre está ali, mas ele conseguiu tirar fora. E dentro do livro está falando isso, né? Se dentro do átomo, a parte negativa é do diabo, a parte positiva é do Criador. E ele acessa diretamente ao Criador e as palavras dele são positivas. Ele é uma das poucas, ele é um dos 2% que não, que o alienador não consegue dominar, Não né? consegue. Ele Né? não tem espaço para ele, ele não tem nem poder, porque ele já sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem é o Pablo Marçal. Ele sabe quem ele é. Então não tem, o diabo ele não tem poder para entrar na mente dele. Não tem poder. Entende? Não tem poder, porque lá em Lucas, Jesus deu poder ao homem para pisar na cobra e no escorpião. Entende? Jesus deu uma coisa que Filipe fala. Jesus, o diabo passou parecendo um relâmpago caindo no chão. Por quê? Quando ele entendeu, quando ele entendeu, olhou para dentro dele, o Deus que estava dentro dele, irmão, ele não tinha mais medo de nada. O diabo para ele era insignificante. E ele conseguiu entender quem era ele, quem é a sua identidade, quem é você. Uma pergunta muito confrontante que eu falo aqui para vocês. Pergunte, se questione, quem é você? Quando você se questionar, eu botei até nos meus stories lá. Quem é você? Quando você se perguntar quem é você, essa pergunta vai te trazer uma resposta. Essa resposta vai te trazer uma outra pergunta. E essa outra pergunta vai te trazer uma outra resposta. E aí você vai entrar profundo. É Que nem aprofundar, né? cebola. A cebola ela tem várias camadas. Você vai tirando uma, tem outra, tirando uma, tem outra, tirando. A cebola tem várias camadas. Aí você vai começar a entrar na profunda, hein, meu amigo? Deus está lá. A essência E, divina está lá.
Então vamos deixar mais um corte aqui, vamos fazer uma oração para terminar esse dia de hoje. Então, você trouxe isso aí que eu gostei demais, né? Que é conectar com o silêncio, né? Conectar com o silêncio para descascar aí as várias camadas de cebola e encontrar a parte profunda, né? Que é do nosso Criador que está dentro da gente, né? Que é como uma caixa de tesouro, que às vezes a gente está procurando ouro, né, e não sabe onde que está, e realmente está dentro do nosso coração, é só a gente buscar ele, abrir o coração, né, entregar o coração ao Criador, que a hora que a gente entrega o coração, a gente se conecta, né, nesse momento de conexão suprema, e é através do silêncio. Então aí, uma dica para você, faça silêncio, desconecte um pouco. O Gabriel aí falou que vai ficar 2 dias desconectado. Parabéns, Gabriel, desconecte 2 dias aí. Eu vou ver se eu já consigo fazer um retiro espiritual aí também. E desconecta, jejum, é super importante, né? Jejum, desconectar, comunhão e leitura da palavra. Isso aí Ô, te Rui, completa, né? deixa eu fechar finalizar só um código aqui. Finalizar. Rapidinho. Não tem o mar? Tem o mar, né? Tem um rio. Tem um rio. Tem o mar. Aí naquele mar tem aquela camada. Aquele silêncio. Aquela linha. Quando vem o vento forte, as ondas começam a agitar. Aí o mar começa a me agitar. Não é isso? Quando vem a tempestade, as ondas começam a subir mais alto. Mas embaixo, lá de embaixo, tá calmo. Lá embaixo do mar tá calmo. Lá embaixo é o silêncio, é Deus. É a consciência de Deus. Em cima, que aquele barulho está fazendo, são os seus pensamentos. Os pensamentos que você está dando atenção, que é os pensamentos do passado e do futuro. Quando você se desconecta daqueles pensamentos lá que está fazendo aquele barulho lá e desce para o silêncio, aí você entra no controle da sua vida. Entende? Show. Eu vi um filme ontem, ou anteontem, eu já não lembro mais qual que era a parte, mas é isso aí que você falou, né? A pessoa tava, foi o que você disse aí, você já viu o filme A Cabana, né? O Segredo da Cabana? Não, Já viu ou não? não. Então deixa eu recomendação aí do livro, Segredo da O Cabana. segredo É um livro. acabou? Top. O Segredo da Cabana. Então, o Mac, ele estava com o Espírito Santo, com Cristo e com Deus. E Jesus pegou ele e começou a andar com ele no mar, no rio. Eles começaram a andar no rio. E ele estava andando com ele no rio. Aí, de repente, ele começou a afundar, né? Aí Já vi Jesus essa falou, parábola. ah? Já vi essa parábola. Massa. Não, mas não é uma parábola. Isso aí é porque você começou a falar e eu lembrei do filme, né? Do filme A Cabana tem uma parte assim. Aí ele tá afundando, aí Jesus está com ele, né? Falando com ele, eu estou aqui do seu lado, tranquilo. Aí ele tá afundando e tá vendo um tanto de coisa. Ele tá afundando e falando, não preocupe, você não tá afundando, eu tô aqui do seu lado. Só você concentrar no agora, eu tô aqui, não tá acontecendo nada. É porque a cabeça dele começou a pensar em outras coisas, assim, no momento que ele estava com Cristo, com o Messias, ele começou a pensar em outras coisas, ele desviou, a cabeça dele saiu do foco, ele desfocalizou, né? Por isso que é super importante o silêncio te ajuda você a focar, né? Você entrar em foco. Aí no momento que ele perdeu o foco, ele se distraiu, ele começou a afundar, ele estava afundando, aí de repente ele já estava para baixo da água já, e ele estava falando com ele assim, não está acontecendo nada, eu estou aqui. Só imagina que não está acontecendo nada, que você está andando comigo normal. Aí, de repente, assim, no piscar de olhos, o filme passou normal e ele continuou andando com Cristo no rio e atravessou para o outro lado para buscar um jardim, entende? E é o filme A Cabana, é um filme religioso que eu vi tem 2 semanas. Como é o nome do filme? O Segredo da Cabana. Segredo da Cabana, top, vou ler. Tá É, vendo? então, Eu nem vi o livro, tá vendo? E consegui interpretar isso e realmente é o real, porque o fundo lá do mar lá é o silêncio, é Deus. E lá em cima é a sua vida, entendeu? Aí quando você se conecta com o silêncio, você vai entender que Deus está ali dentro de você ali, está ali no fundo ali. E aquilo que está lá é sua mente, aqueles barulhos.
Gabriel, já vamos para 1 hora e meia. Eu quero te pedir, será que você gostaria de fazer uma oração para gente, para finalizar o dia? Eu? É? Não sei, uma oração, ou então uma oração de silêncio, que também pode ser uma oração de silêncio. Beleza. Querido Deus amado, eu vou te pedir humildemente, meu Pai. Gratidão pelo Senhor ter me dado essa oportunidade. Eu sei que nada é por um acaso. Eu sei que nada é coincidência. Eu sei que o Senhor tem uma missão de levantar homens para poder realmente passar a tua verdade, o teu conhecimento para o maior número de pessoas, para que essas pessoas consigam entender e se conectar dentro do seu interior e consiga achar o reino dos céus que está dentro dela, meu Pai. Eu vou te agradecer, meu Pai, humildemente, em nome de teu Filho, Jesus amado, que o Senhor deu uma boa tarde para todas as pessoas que estão ouvindo aqui e as pessoas que vão ouvir depois. Que as pessoas consigam compreender tudo que foi falado, foi dito aqui, consiga fazer sentido para elas e elas entrem no profundo delas. E elas entrem em silêncio e consigam achar o sopro divino que está dentro delas. Em nome de teu Filho Jesus amado. Amém. Amém. Sim, seja. Obrigado, viu? Deixa eu só tirar os comentários aqui para ver se eu consigo fazer uma foto nossa aqui, que depois eu vou postar aqui no meu. No... Como é que faço para tirar os comentários? Eu tirei os comentários outro dia, mas hoje já não estou conseguindo tirar aqui, ver como é que. Ah, aqui os 3 pontinhos. Desativar comentários. Olha lá. Vou fazer uma foto nossa aqui. Dá um sorrisão aí. Legal. Valeu, Gabriel. Já vamos nos falando aí. Eu vou te passo meu WhatsApp aqui pelo direct e a gente fala melhor, tá bom? Beleza? Tamo juntos. Prazerão, viu? Tamo Tamo junto junto. até Até depois. depois do fim. Uau! Valeu, pai. Valeu.